Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a quarta parte do audiolivro A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Vamos à história. Asseveram que estou doido, e eu me sinto no pleno e perfeito gozo de minhas faculdades mentais. Mas de que me aproveita a consciência do meu estado, a certeza de que estou em meu juízo, se o Mano Américo, a tia Domingas, a prima Nica e toda a população do Rio de Janeiro me declaram doido? A opinião pública, que dizem ser a rainha do mundo, decretou que me acho vítima de alienação mental. Vítima concordo que eu esteja sendo, mas alienado? Protesto. Doido por quê? Porque tenho o privilégio de descobrir o mal que se dissimula? E porque não há máscara de hipocrisia que resista à minha luneta mágica? Doido. Ah, quantos homens de juízo não andarão por aí, declarados doidos somente para que os golpes certeiros de suas palavras terríveis percam a força com que devem ferir e despedaçar a imoralidade, os vícios ignóbeis e até os crimes de grandes figurões. Eu não creio, não posso mais acreditar na bondade ou na virtude de homem algum. Todos são mais ou menos ruins, falsos e indignos. Há, porém, alguns que sem dúvida, com o fim de ser mais nocivos aos outros e para produzir maior dano, têm o merecimento de dizer a verdade nua e crua e chamar as coisas pelos seus nomes próprios, tornando-se verdadeiros e francos, certamente ainda por maldade. Pois bem, esses perigosos faladores são em breve denunciados ao público sempre enganado, como doidos. Conversem um pouco e em voz baixa com a nossa capital, e hão de reconhecer os fundamentos dessa observação. Um exemplo. Um desses homens de palavra solta e descomedida declara sem cerimônia e declinando nomes que tal e tal sujeitos que chegaram a titulares e são considerados, lisonjeados e adulados pela sua riqueza nas mais elegantes sociedades, mereciam antes estar na casa de correção, por terem enriquecido com abusos escandalosos, crimes de que lhe faz a história. É doido. Outro exemplo. Um jornalista que escreve sem luvas de seda chama na imprensa ao ministro que dilapida, dilapidador, ao funcionário ou administrador que rouba, ladrão, e assim por diante, sem limar o verso para que não fira. Que doido! Terceiro exemplo. Um desastrado falador diz a um pai cego e doido pelos filhos: os seus filhos são vadios e procedem indignamente. A um esposo de quem é amigo: a vida repreensível que vives, a depravação de teus costumes não só te nodoam, como talvez preparem a vergonha da tua casa. Não desesperes tua pobre mulher. Corrige-te. É doido, absolutamente doido. E esses e outros semelhantes são doidos. E eu também estou doido. Por quê? Porque na sociedade a maior prova, o mais seguro sintoma de loucura é dizer a verdade sem rebuço, mesmo quando a verdade pode ser desagradável ou ofensiva. Em certos casos, de que vale a consciência ao homem contra a guerra teimosa e perversa dos outros homens? Nem Hércules contra dois. Que poderá um contra todos? Aqui estou eu certíssimo de me achar em meu perfeito juízo e com sérias apreensões de ver-me obrigado a endoidecer em breve. Os meus parentes, os meus conhecidos, e todos creem ou fingem crer, e dizem, proclamam, gritam, por toda parte que estou doido. A situação mais horrível e ameaçadora? Considere-se cada qual no meu caso. Em casa, apenas levantando da cama, e durante o dia todo a família, os parentes, com hipócritas aparências de compaixão, a repetiram 1000 vezes: coitado, está doido. Os falsos amigos em suas visitas dizem-me: trate-se, creia que a sua cabeça não está boa. Na rua, no passeio, no teatro, em toda parte, uns a rir e a gritar: está doido. Outros, com voz lastimosa, a murmurar: pobre moço, está doido. Durante a noite, guardas possantes velando no quarto do doido. E 8, 15 dias seguidos, um mês, família, amigos, conhecidos, desconhecidos, toda a população de uma cidade a repetir de hora em hora, de minuto em minuto, incessantemente: está doido, está doido. Quem seria? Quem é capaz de resistir a semelhante impulso violento para a loucura? De que vale em tais casos a própria consciência contra esse acordo geral que a condena? O homem mais forte cede exasperado à convicção de todos, e em breve prazo começa a duvidar de si. E desde que começa a duvidar de si, começa a enlouquecer.
Oh, é horrível. E um martírio que os algozes mais ferozes nunca imaginaram. Mas eu hei de reagir. Zombarei da fúria desses monstros que se chamam homens. Sinto-me grande, porque sou um a soberbar a todos. E para soberbá-los é condição indispensável sofrer com frieza, resignação e sem desesperar. Saberei fazê-lo, e além da frieza e da resignação no sofrimento, é também essencial o mais profundo desprezo da humanidade. Oh, é impossível que eu a despreze mais. Era dia, e eu estava lá cansado de refletir e de esperar. Fraco, abatido e apreensivo, uma prolongada e grave meditação podia ter consequências funestas para mim. Tive medo da exaltação do meu espírito, mas para dominá-la, para arrancar-me a ela, eu precisava de uma distração poderosa. Mas de que modo entreter-me, distrair-me no triste encerro do meu sótão? Deitado no meu leito e com guardas a 2 passos. De que me havia de lembrar? Da minha luneta mágica? Foi uma lembrança muito natural. Tanto tempo já tinha passado sem que eu gozasse o poder miraculoso desse tão perseguido vidrinho óptico. Não pude conter-me. A que risco me expunha? Os meus guardas eram escravos da família e habituados a respeitar-me. Eu estava certo de que eles não ousariam vir lutar comigo para me tirar com violência a luneta mágica. Não hesitei. Com o maior cuidado e sossego desatei a luneta mágica, que pouco antes atara prudentemente a uma de minhas pernas, e deitado como estava, não tendo objeto de escolha ou de preferência em que a fitasse, fitei-a indiferentemente no teto da casa. O sótão, onde eu tinha o meu aposento, era cômodo, porém muito modesto, conforme as regras de humildade da tia Domingas. O teto era de telha vã, e a casa já contava de existência meia dúzia de lustros. O que a minha luneta me mostrou foi uma multidão de insetos muito comuns e demasiadamente conhecidos de todos nós para que eu me ocupe em fazer a sua descrição. Segundo os apreciei durante os 3 minutos da visão das aparências. Chegada, porém, a visão do mal. Que imensa corte de demônios! Quanta maldade em corpos tão pequenos! Vi um grilo. Em sua natureza maléfica, o perverso diabrete, sentindo-se incapaz de produzir maior dano, rogando uma contra a outra à base de seus élitros, produz o que lhe chamamos canto, e que é um dos pequenos tormentos da humanidade. Não julgueis que é insignificante o malefício. Perturba o sono, gasta a paciência, arranha os ouvidos, ofende os nervos e impede o sossego. O grilo, com seu canto desagradável, teimoso e importuno, é o tipo desses homens cruéis, estafadores da cortesia alheia, que muitas vezes tomam conta de uma pobre vítima que tem em que se ocupar e horas inteiras a martirizam com interminável maçada. Felizmente para mim, os grilos são mais frequentes nas assembleias legislativas do que no meu sótão. Ao pé do grilo estava um seu irmão pela família. Vi um gafanhoto, outro malvado e ainda muito pior. É flagelo em vida e o tem sido depois de morto. Vivo, o gafanhoto é o inimigo do jardim, do pomar e da lavoura. Dotado de infernal gula, devora flores e folhas, ervas e searas. Pelo seu peso parece desprezível, e todavia quando invade em multidão incalculável, quando é praga que ataca, ao seu peso estalam árvores que derribadas caem. Morto, o gafanhoto é em certas circunstâncias muito pior, e nisso tem por igual o seu irmão grilo. Dado o caso de emigração, ou de praga de gafanhotos e de grilos, se uma súbita mudança atmosférica, alguma tempestade dá cabo deles, a consequente putrefação da imensidade desses malvadinhos determina a peste que povoa os cemitérios. Os grilos e os gafanhotos não são melhores que os homens. Vi uma pulga. A perversa estava cheia de sangue, talvez meu, com que se havia regalado, e atenta descansava em suas grandes patas posteriores, pronta a dar o salto de ataque ou de retirada. A pulga é a parasita sanguinária que vive à custa de muitos quadrúpedes e que não pouco persegue o homem. Vive de beber sangue a atroz, e frequentemente agrava a atrocidade, ultrajando o decoro com perseguição revoltante. Inimiga declarada do homem e da senhora, ousa defaçar o leito da honestidade e do recato. Morder sem piedade a menina, a donzela, a esposa, a matrona, que temerosas dão-se a 1000 cuidados e diligências para descobrir e apanhar a incômoda sanguinária antes de se deitarem.
No teatro a pulga não falta. No baile também salteia e assalta, embora menos frequente. Às vezes vemos no teatro ou no baile uma elegante senhora que parece preocupada, que indicia no rosto e em leves movimentos contrafeitos achar-se de mau humor ou indisposta. Debalde lhe perguntamos se sofre ou se alguma coisa lhe falta. Ela não confessa, é porém uma pulga insolente que, aferrada entre os dois níveos pomos, ou abaixo de algum deles, lhe sorve o sangue com atrito cruel. A pulga é um demônio que faz inveja a muita gente sem generosidade. Vi um mosquito, outro monstro sanguinário 10 vezes mais bárbaro que a pulga, porque a pulga farda-se do sangue em silêncio e não zomba das vítimas, e o mosquito, à semelhança dos selvagens e dos bárbaros, que dançam festivos em roda dos cadáveres de suas vítimas, o mosquito, bebe sangue ao som da música, ou antes e depois de bebê-lo em nossos corpos, canta enfadonho, insuportável, desatinado, insistente como grilo. A natureza, que se me afigura mãe, fonte exclusiva do mal, auxiliou a perversidade do mosquito, dando-lhe em facetas imperceptíveis e inumeráveis olhos, com os quais o mosquito vê perfeitamente para diante e para trás, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, pelo que é lícito concluir uma coisa horrível, isto é, que cada mosquito enxerga muito mais do que os afamados estadistas do Império do Brasil, que, segundo o testemunho dos fatos, mostram ser tão míopes como eu. Por esta consideração, ainda mais detesto o mosquito. E o cupim. O cupim não é sanguinário, mas a sua malvadeza não é menos prejudicial à sociedade. A visão do mal patenteou-me segredos incríveis que li no seio recôndito desse inseto destruidor. O cupim estraga, aniquila mais cabedais do que certos ministros da fazenda e de obras públicas que temos tido no Império do Brasil. Façam ideia de quanto ele estraga para vencer na comparação. Conhecendo a faculdade destruidora do maldito inseto, os carpinteiros, os livreiros, os alfaiates e as modistas fizeram comércio de amizade e pacto de aliança com o cupim, e todos reunidos representam e formam uma firma comercial sob a denominação de Cupim e Companhia. Em 2 anos arruina-se uma casa, em 2 meses fica em pó a renda de uma biblioteca, em 2 semanas torna-se sem serventia um guarda-roupa. E note-se, o cupim é implacável, profundamente desprezador de todas as conveniências e revoltoso a ponto de não dar importância nem a um decreto referendado pelo ministro do Império. Em seu furor, o cupim é capaz de não parar nas velhas calças brancas da corte e de ir até roer as novas calças azuis dos nossos gentis homens. O cupim é, portanto, um inseto monstro, que deve ser posto fora da lei. Além do cupim via uma aranha. Feio bicho. Era, porém, ele que principalmente dominava o teto do meu sótão. No centro da imensa teia que se estendia em admirável rede de 1000 fios entrelaçados por baixo de todo o telhado, o diabo da aranha se ostentava soberana. A um movimento do ar que sacudia tênue fio da teia, a aranha avançava logo para, se era preciso, remendar ou dar nó à rede. Ao toque de um inseto, os fios tocados enlaçavam a mísera presa que a aranha ia logo devorar sem piedade. O sistema da centralização política e administrativa estava ali perfeitamente realizado pela aranha. Era exatamente como a administração, a polícia e a Guarda Nacional do Brasil. Mas a aranha ia em perversidade muito além desse domínio escravizador do telhado. Feia, assassina, terrível, a aranha cede em crueza a todos os animais irracionais e, ó assombro, até os racionais, até os homens. Como todos os insetos carnívoros, caça, mata e devora outros insetos. Pior que os outros insetos assassinos, guerreia e mata os da sua própria espécie à semelhança dos homens. E ainda pior que os homens, a aranha, o tipo de malvadeza levada ao zenite, aceleradez nec plus ultra, a mais horrível exceção em tudo. A aranha mistura o amor com o ódio e o gozo com o assassinato. A aranha cede ao instinto, obedece à lei da reprodução da espécie e, satisfeito o império natural da lei, a aranha, como antiga e fabulosa amazona, ataca, fere e mata aquele mesmo que pouco antes lhe dera a glória próxima de encher de ovos prolíficos a sua teia. Onde se viu perversidade semelhante? Horrorizado da aranha,
Desviei dela minha luneta mágica e, em movimento de repulsão, levei-a até uma das extremidades do telhado, onde encontrei metade do corpo de um rato que me olhava esperto e com um ar que me pareceu de zombaria. Senti vivo o desejo de estudar o rato e fixei-o com a minha luneta, mas o tratante somente se deixou exposto durante 1 minuto e meio e fugiu-me, deixando-me ouvir certo ruído que me pareceu verdadeira risada de rato. E fiquei sem poder apreciar esse quadrúpede roedor e daninho pela visão do mal. O rato é de todos os animais que tenho encontrado, o único que não me foi possível estudar tanto quanto desejava. Por quê? Seria este efeito do acaso? Ou é que os ratos têm no Brasil o privilégio de escapar à justa curiosidade e às justíssimas diligências perseguidoras de quem os devem apanhar e pôr em boa guarda? Não creio nessa segunda hipótese. As ratoeiras abundam, todos o sabem. Agora, o que desconfio que seja verdade é que a justiça pública arma ratoeiras que só apanham os camundongos e deixa e tolera que famosas ratazanas vaguem impunes, floresçam e brilhem, fazendo farofa pelas ruas da cidade. Ainda conservava fixada minha luneta mágica no ponto de onde me fugira o rato, quando senti rumor de pessoas que vinham subindo a escada do sótão e ouvi distintamente a voz do médico. O meu primeiro cuidado foi imediatamente esconder a luneta, do mesmo modo que antes fizera, e em seguida fechei os olhos e fingi que dormia tranquilo sono. Era meu intento, fingindo-me adormecido, ouvir as observações do médico e dos meus 3 ruins parentes para saber o que devia esperar e temer, e como me cumpriria ou me conviria proceder. Confesso que foi grande atrevimento meu querer iludir o médico com um sono falso. Contei, porém, a ligeireza habitual dos exames de muitos desses doutores que, depois do primeiro esmerilhado estudo do doente, supõem governar a natureza e a moléstia, e dão a cada uma de suas vítimas a duração de 5 minutos por cerimônia. Desconfio que a visão do mal tem me tornado mordaz, mas os homens merecem ser tratados assim. Entraram. Reconheci as vozes do doutor, do Mano Américo, da tia Domingas e da prima Nica. Ele dorme, disse a prima Nica. Sono reparador, observou o médico com um tom magistral. E logo tomou-me o pulso com a maior delicadeza para não me despertar. Tocou-me a fronte, passando por ela a palma da mão, e examinou-me o calor dos pés. Do mais grave perigo está salvo, disse então o doutor. Operou-se uma crise benéfica e a congestão foi a tempo embaraçada. Respondo pelo nosso homem. A notícia não poderia ser mais agradável, disse o Mano Américo. Mas eu receio muito alguma recaída. Não é possível. A causa subsiste. Que causa? A posse em que ele está da luneta que supõe mágica. Luneta que é obra do diabo, exclamou a tia Domingas. Luneta leivosa e má, acrescentou a prima Nica. Minhas senhoras, não incitem a acreditar no poder mágico da famosa luneta para que eu não me convença de que devo tratar aqui de 3 doentes em vez de 1. Essa é boa, tornou a tia Domingas. Pois seria a primeira vez que um espírito maligno fizesse das suas no mundo? Bem se diz que os médicos não são religiosos. O senhor doutor talvez tenha razão, disse a prima Nica. Há, porém, coisas que fazem tontear a gente. Eu creio, respondeu o médico em tom brincão. A senhora, por exemplo, não tem em si o espírito maligno e, contudo, aposto que terá feito andar às tontas a cabeça de muitos moços de bom gosto. Mas, doutor, acudiu o Mano Américo, tratemos seriamente deste caso, e eu também não tenho a simplicidade pueril de acreditar no poder mágico da luneta fatal. Todavia, meu irmão está possuído dessa ideia, o que é mau sintoma, convenho. Muita gente se julga ofendida pela luneta e a teme. Segue-se também que é preciso tratar dessa gente que padece tanto como seu irmão, disse o médico. O doutor graceja. Não, falo sério. Penso que convinha muito e ainda mesmo a força tomar essa luneta e quebrá-la. Francamente, disse o médico, julgo que seu irmão, iludido por um suposto mágico, tem se tornado vítima da própria imaginação exaltada no maior extremo. Com efeito, essa ilusão de que ele é escravo assumiu o caráter de mania. Então, ou é possível ou impossível curar-lhe a mania. Se é impossível, para que atormentar seu irmão inutilmente? Se é possível, nós o curaremos da mania mais tarde. Agora eu o vejo escapando apenas a um ataque cerebral
que ameaçou tomar proporções terríveis, e o ressentimento de qualquer violência que ele sofresse seria capaz de levá-lo à sepultura. E a influência maléfica da luneta? Proíbo que contrariem e que desgostem de qualquer modo nosso doente. Então ele está realmente doido, senhor doutor? Perguntou Anica. Cuidado, minha senhora. Seu primo foi muito seriamente ameaçado de uma congestão cerebral. Acudimos-lo a tempo. Conseguimos prevenir um caso talvez desesperado, mas qualquer imprudência pode ainda ser fatal. A minha pergunta: foi menos prudente. Se seu primo o ouvisse, receberia cruel impressão. Felizmente ele dorme. Senti verdadeira dor de consciência por estar com meu fingido sono enganando ao homem que tão decidido me defendera. Abri os olhos. Fiz de conta que despertava. Como vamos? Perguntou-me o doutor. Acho-me bom, mas fraquíssimo. Fui eu que o enfraqueci. Tirei-lhe sangue como nenhum outro médico se lembra mais de tirar. Agora a moda é condenar a lanceta. Eu, porém, adoro a minha. Obrigada, doutor. Se me quiser estender sua mão, eu a beijarei 2 vezes. Tão bom me acha? Pela minha gratidão, acho ótimo. Logo, nem todos os homens são maus. Compreendi a alusão e guardei silêncio. Daqui a alguns dias resolveremos esta importante questão. Agora não lhe permito conversar nem mesmo com seus parentes. Pode ficar descansado neste ponto, doutor. Juro-lhe que não lhes darei nem palavra. Que ingrato, murmurou Anica, que me apertava uma das mãos. Além disso, quero que esteja absoluta, perfeitamente tranquilo e sem a mais leve apreensão triste ou temerosa no ânimo. Como? Que é da sua luneta? Tenho-a escondida, doutor. Escondida por quê? Não me pergunte o que sabe. A minha luneta é o único tesouro que possuo no mundo ou na vida, e querem me roubar? Não é preciso exaltar-se tanto. Confie mais em seus parentes que o amam, e que são os primeiros a garantir-lhe a posse do seu pretendido ou verdadeiro tesouro. Ontem à noite empregaram a força. Lutaram, magoaram-me para arrancar-me a luneta. Engana-se. Ontem à noite o senhor teve ardente febre e delírio. Não se passou o que acaba de dizer. Pode usar de sua luneta sem receio algum. Tranquilize-se, serene o seu espírito. Os seus parentes estão aqui e, em prova de cuidado e de amor, estão prontos, embora não seja isso necessário, a dar-lhe todas as seguranças. Sim, Mano Simplício, disse Américo com acentuação enternecida. Podes usar a tua luneta com a mais plena liberdade, que eu serei o primeiro a fazer respeitar por todos os meios. Pensa-te Deus, menino, que mal nos faz a sua luneta, exclamou a tia Domingas. Primo, eu preferia morrer a causar-lhe o menor desgosto, assobiou suavemente Anica com sua voz de música afinada. Já ouviu? Perguntou meu doutor. Eu estava dentro de mim revoltado contra aquela hipocrisia refinada dos meus 3 parentes inimigos. Por eles media, aquilatava ainda uma vez a perversão e a malvadeza da humanidade, e em meu assanhado ressentimento desejei castigá-los, ostentando a minha desconfiança. O médico proporcionou-me a oportunidade do castigo. Que é da sua luneta? Perguntou-me ele outra vez, notando sem dúvida a minha reflexão. Receio. Desconfio sempre. Respondi com azedume franco. Apresente-a. Sirva-se dela. Conte com a proteção de seus parentes. E quem é deles o fiador? Perguntei acerbo. Percebi um movimento, tríplice movimento de contrariedade, de viva impressão de ofensa. Libei a minha vingança. Injusto irmão, disse Américo. Que pecado contra a natureza, bradou a tia Domingas, acrescentando em voz baixa. Ave Maria, Deus te perdoe. Meu primo, como você é ingrato, balbuciou a prima Anica. O doutor desatara a rir. Os médicos são os homens que mais riem ou os homens que nunca riem, porque são os homens que mais e melhor estudam a humanidade por obrigação do ofício. Eu quis provar que não deixara comover, e aplaudindo em minha consciência a eloquente risada do médico, firmei a sentença da minha bem fundada desconfiança, repetindo a pergunta. E quem é deles o fiador?
Quem se atreve a ser o fiador dos meus 3 parentes? Eu, disse o doutor. Sem mais hesitar, desatei a luneta e, apresentando-a, fixei-a ousadamente, observando em rápido volver as 4 pessoas que estavam diante de mim. O médico ria-se, com um sarcasmo a rir desenvoltamente. O Mano Américo, a tia Domingas e a prima Nica mostravam-se contrafeitos pelo vexame e no mais completo e ridículo desapontamento. Como é vil, ruim, baixa e indigna a humanidade. Este médico será uma exceção entre os homens? Será bom e honesto? A sua boca pronunciou palavras justas e leais. O seu proceder foi o de um médico consciencioso. Enganou-se com o meu fingido sono, ou por ligeireza de observação, ou por inabilidade? Mas que será este homem no fundo do coração? Evidentemente ele me defendeu. Pareceu-me bom e honesto. Eu, porém, não me fio mais em aparências. Hei de, com a luneta mágica, estudar meu doutor, quando tiver ocasião oportuna. Passaram pouco mais ou pouco menos de 5 dias. Eu me sentia perfeitamente restabelecido, mas o médico teimava em administrar-me colheres de uma preparação que, ajudada de severa dieta, debilitava-me cruelmente. Este tratamento martirizava-me. No 5º dia, obtive que se suspendessem as malditas colheres de remédio que me estavam prostrando. Mas ainda me ficou a dieta apenas ligeiramente modificada no sentido reparador. Apesar disso, o médico me convinha. Achei nele o meu protetor. E o que é mais, o defensor dos meus direitos de posse absoluta da luneta mágica. Ouviu por mais de uma vez lançar o ridículo sobre os meus 3 ferozes parentes, que teimavam em sustentar a conveniência de despojar-me do meu tesouro. Estimei, amei, adorei o excelente doutor, o único homem que eu tinha encontrado com bastante amor à verdade para sustentar que eu não estava doido e que não tinha receio da minha luneta, cujo poder, se eu nisso acreditava, era, dizia ele, apenas inocente mania facilmente curável. Esta última apreciação, que era um erro, talvez notável contradição de médico, pois se havia em mim tal mania, era fácil que ela me levasse à perda completa do juízo. Essa contradição, que bem podia ser um recurso de consolação empregado pelo doutor, por fim de contas me era útil, e tão agradecida me reconheci que deliberei não fitar a minha luneta no doutor. Eu devia-lhe tanto que preferi viver enganado com ele a expor-me a descobrir sentimentos repugnantes nesse homem. Em todo esse tempo, meu extremoso irmão, que com tristes lamentações insistia em considerar-me doido, conservara sempre no meu quarto 1 ou 2 escravos de sentinela. No 7º dia de tratamento, o doutor, logo que entrou, acompanhado dos meus 3 adoráveis e estremecidos parentes, despediu as malditas sentinelas. Declarou que não eram necessárias e que, pelo contrário, deveriam ter sido dispensadas desde o 2º dia. Ficamos no quarto, o doutor, o Mano Américo, a tia Domingas, a prima Nica e eu. Ora, pois, disse o médico, dirigindo-se a mim. O senhor está bom e hoje venho despedir-me do seu tratamento. Desfiz-me em agradecimentos que me saíram do coração. Muito bem, tornou ele. Quero pôr em prova imediata sua gratidão. Que quer de mim? Mande, doutor. Todos falam de sua luneta mágica. O senhor pretende que por meio dela pode ler no livro íntimo dos sentimentos dos homens. É isto verdade? Verdade, doutor. Otimamente. Eu duvido de tudo isso e quero que dissipe as minhas dúvidas. Dá-me palavra de honra que há de dizer em alta voz tudo quanto ler e encontrar nos arcanos da minha alma, fixando em mim sua luneta. Doutor, eu o exijo. Oh não, eu lhe devo muito. Eu o exijo. Dá-me a palavra de honra. Dou. É pesar meu, mas dou. Fite, pois, em mim a sua luneta. Venha a experiência. Com ímpetos de curiosidade, talvez de insensata saudade da visão do mal, tremendo, porém, de grato medo, fixei a luneta mágica no rosto do médico, que imóvel e inabalável se deixou observar. Vi, fui dizendo que via. Cabelos castanhos e crespos, fronte soberba, olhos pequenos, mas brilhantes e incisivos no olhar, nariz aquilino, faces pálidas,
lábios grossos e eróticos, pouca barba, mãos finas e delicadas, o corpo bem feito e... Oh, que isso? A visão do mal, exclamei. Venha ela. Não. Dê uma palavra de honra. Cumpra. Não, eu o exijo. Obedeci e falei tremendo. E apesar meu. Bela inteligência e estudo profundo desvirtuados pela ambição do ganho e pelo embotamento da sensibilidade. O senhor desperta à meia-noite ao chamado anelante de um pobre, cuja esposa lhe dizem que agoniza e responde friamente: procurem outro médico. Se a mulher agoniza, não vou lá. E aconchegando ao corpo os lençóis, dorme sem remorsos. O senhor faz pacto de aliança com as moléstias dos ricos que pagam, prolonga os tratamentos para multiplicar as visitas e dobrar os lucros. O senhor é materialista e incrédulo, não admite alma, espírito e da vida eterna, admira o acaso e não reconhece Deus, Criador do universo, Criador do homem, Deus do castigo do mal que não se arrepende, Deus do perdão do pecador contrito. O senhor é o homem da inteligência, raio do céu, e da ciência incompleta, vaidosa e corrompida da terra. O senhor é uma fonte de erros e de abominações, o senhor é perverso. O médico desatou em estrondosas gargalhadas, talvez para disfarçar a confusão em que sem dúvida ficara, e saiu do quarto, rindo-se cada vez mais estrepitosamente, em seguimento de meu irmão, de minha tia e de minha prima que fugiram espantados do testemunho tremendo da visão do mal. A luneta mágica tinha caído no meu colo e eu me abismei em mais tristes reflexões. Ainda um desengano, o último. O doutor que fora tão bom, tão leal para comigo, que se me afigurara tão escrupuloso no tratamento da minha moléstia, que com tanto acerto combatera, o médico que, usando da sua autoridade, proibira que empregassem a menor violência para me arrancarem a minha luneta. Esse homem que eu quisera que fosse uma exceção entre os homens, era como os outros e mais do que muitos outros, indigno da minha estima pelo seu ruim caráter. Os seus escrupulosos cuidados tinham tido por fim demorar a cura para ganhar mais dinheiro. A defesa da minha luneta fora devida à incredulidade materialista, que o levava até o selvagem extremo de negar a existência do espírito que anima o homem e de Deus sempiterno e onipotente. Isso, porém, não me espantou. Aflige-me, mas eu já estava preparado para o desengano cruel. A meu despeito, a despeito dos impulsos da gratidão, eu já desconfiava do médico. O que me preocupa agora, o que me atormenta, é a negridão do meu futuro e a incerteza terrível dos tormentos que me esperam. Que será de mim? Que vou eu sofrer? Que provações vou passar? Não posso mais ser feliz, é impossível. Aborreço a todos e todos me aborrecem. Sou um contra todos. A sociedade toda está em guerra aberta contra mim. Não pode haver luta, vou sucumbir. Cairei ao primeiro golpe. O grito do primeiro garoto, a pedrada do primeiro menino malcriado, será o anúncio do meu sacrifício. A voz geral brada que estou doido. O médico que me tratou protesta que não estou doido, mas confessa que estou maníaco. A distinção não me salva. Ficarei para sempre fechado neste quarto, ou se aparecer na rua gritarão mil vozes: o doido, e arrastarão um doido para o hospício dos alienados, e me arrancarão à força a minha luneta mágica, e onde quebrá-la, destruir o poder da visão do mal. Oh, é horrível essa situação. E de que me serve mais essa luneta fatal? Ela já me fez conhecer às sobras o mundo e os homens. Doravante nada mais pode ensinar-me que seja novo para mim. Se arrancarem de mim, ficarei em todo caso com a ciência que ela me deu. Que a quebrem, pouco importa. O que me apavora é a incerteza e o medo dos transes a que tenho de sujeitar-me. Se ao menos eu soubesse, se eu pudesse prever o que se projeta, se planeja e se realizará contra mim amanhã. De hoje a 3 dias, daqui a 1 mês ou mais tarde, se eu pudesse acabar de uma vez com essa incerteza que é o pior dos martírios. O Armênio me proibiu fixar a luneta mágica por mais de 13 minutos,
sobre o mesmo objeto, porque além de 13 minutos começaria a visão do futuro. A visão do futuro. É o que eu aspiro, o que ardentemente agora desejo. É verdade que o Armênio também me assegurou que a visão do futuro me era negada, e que a luneta mágica se quebraria entre meus dedos se eu a fixasse sobre o mesmo objeto por mais de 13 minutos. Mas quem sabe se o Armênio procurou enganar-me? Quem me diz que ele não inventou esse meio, que não empregou essa proibição dolosa para impedir que eu chegasse até a visão do futuro e dela me aproveitasse? A visão do futuro me daria poder igual ao do mais abalizado mágico. Com ela eu seria igual ao Armênio. Diz-me o coração que o Armênio quis enganar-me e que eu posso ter a visão do futuro, e por ela igualá-lo na extensão do poder mágico. Quero fazer a experiência. O que me pode acontecer de pior? Quebrar-se a luneta entre os meus dedos? Ora! E sem a visão do futuro, para que mais me serve essa luneta? O desejo impetuoso, irresistível da visão do futuro dominou-me absolutamente. Ardi por efetuar a experiência. Mas o futuro que eu principalmente e antes de tudo almejava conhecer era o meu. Como é possível que eu fitasse a minha luneta mágica em mim próprio, no meu próprio rosto? Pensei debalde uma hora e acabei entendendo que não há recursos para vencer o impossível. Pois há, mercê do encanto prodigioso da minha luneta mágica, há. Em um momento de inspiração que me pareceu feliz, lembrou-me de fitar a luneta na imagem do meu rosto refletida pelo vidro do espelho. E saltei da cama, e corri ao espelho, e fitei na imagem do meu rosto a luneta mágica. Vi-me pálido, abatido, desfigurado, vi-me outro, e muito diferente do que eu ainda era um mês antes. Vi meus olhos encovados e meu olhar inquieto, cheio de flamas e como que temeroso. Vi sem dar importância ao que via, os senões e talvez os dotes físicos do meu semblante. Eu estava ansioso pelo fim dos 13 minutos. Quase que não tinha consciência do que estava por força vendo. Eu tremia e esperava a visão do futuro. Era a minha ideia exclusiva. De súbito estremeci violentamente. Sem que eu nisso cuidasse. Sem que eu com isso tivesse calculado. Cheguei antes da visão do futuro à visão do mal. E quereis sabê-lo? Vi a minha perversidade. Meu Deus, isto é necessariamente mentira ou castigo. Meu Deus, eu não sou assim. Vi que sou o mais infame caluniador e inimigo dos meus parentes. Vi que em frenesi de malvadeza infernal assaco a leives contra os homens. Atiro a leives sobre nobres senhoras e inocentes donzelas. Ouso insultar ao pé dos altares os sacerdotes. Respiro o mal. Vivo do mal, semeio o mal. Eu estava em convulsão, detestava-me, tinha horror de mim próprio, desprezo pela minha torpe individualidade. Vi-me tão imundo, tão profundamente vil e asqueroso, que desejei cuspir, e se pudesse teria cuspido no meu rosto. Vi-me ainda venenoso como a pior e a mais enraivada das serpentes. Vi-me em fúrias de enraivadas atrocidades, possesso do demônio. Vi-me morder em delírio todos os seres da criação, e maldito hediondo horroroso, ultrajando a Deus, o Criador. Soltei um grito de pavor indizível, e apertando desesperado os dedos, quebrei, fiz em migalhas na luneta, e sem sentir a dor da mão ferida e ensanguentada pelos pedaços de vidro que tinham nela se entranhado, fui cair no leito chorando desabridamente, e por entre dolorosos soluços, bradando em alta voz: perdão, perdão, perdão. Você acabou de ouvir a 4ª parte do audiolivro A Luneta Mágica. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e um comentário. Te espero na parte 5.